pode ir. Agora, nesse momento, iremos falar um pouco sobre as nossas pesquisas, como abordamos memória, como a história oral está em nossas pesquisas. Primeiro, irei falar da minha pesquisa, e, no outro momento, a Jaciara tratará da sua pesquisa desenvolvida no mestrado. Bom, a minha pesquisa é intitulada Instituto José Xavier e a produção de memória local na cidade de Granja, Ceará, 2004 a 2019. Meu objeto de pesquisa é o Instituto José Xavier e sua produção de memória, a memória institucional, a memória de uma família. Por que escolhi trabalhar? Qual o motivo que eu escolhi trabalhar essa instituição? Bom, na graduação, eu pesquisei Lívio Barreto, que é um poeta granjense, participou do movimento Padaria Espiritual, que era um movimento artístico e literário em fins do século XIX, onde teve a participação de diferentes jovens das camadas populares e se inseriram nesse mundo letrado, e era um cacheiro e escritor, e ele é um importante poeta local, e no Instituto foi onde eu tive acesso a alguma das fontes de pesquisa, cartas, o livro. Então, a instituição, ela armazenava muitos documentos e que foram imprescindíveis para algumas pesquisas, não só para mim, mas para alguns pesquisadores locais e algumas pessoas que vinham de fora acessar tais documentações. E durante a graduação eu fui bolsista de iniciação científica, então eu pesquisei nessa instituição com os documentos escritos. Então, na cidade, eu realizei algumas pesquisas em alguns arquivos, no Fórum Municipal, na Secretaria Paroquial e no Instituto, que foi o espaço que as documentações estavam mais organizadas, estavam em melhores condições. Então, visando entender como esses sujeitos responsáveis pela construção do espaço, quais as narrativas construídas por eles e os impactos na memória local. Qual foi a memória que esses sujeitos construíram? Porque a instituição ela funcionou tanto quanto um museu, que era um museu aberto ao público, era uma entidade privada, que era feita por recursos próprios do José Xavier Filho, que era um pesquisador, biólogo, morava em Fortaleza, pesquisador, professor, mas resolveu fundar em sua cidade natal, em Granja, essa instituição para contribuir numa memória, numa cultura local, segundo a sua visão, segundo os seus propósitos. Então, teve esse museu, que era um museu aberto ao público de forma gratuita, havia exposições, palestras, e também funcionava a biblioteca, e teve alguns projetos de memória, como o Baú da Memória, eram dadas palestras, alguns cursos, dado aula de teatro através da professora Berenice Xavier, que era a irmã desse fundador. Então, a instituição ela construiu diferentes projetos, fundando na cidade esse espaço de memória para compartilhar uma visão, para cultivar e preservar, compartilhar uma perspectiva deles sobre a memória, uma cultura local. Essa memória, com uma memória institucional, uma memória do grupo, a visão dele, a perspectiva deles sobre essa cidade. Então, visando entender quais essas narrativas e quais os impactos na memória local, quais as contribuições que tiveram, qual as perspectivas, quem era esse grupo, primeiramente, entender quem são essa família Xavier, quais essas estratégias que eles utilizaram, quem foi Xavier Filho, quem
estava envolvido nessa instituição. Então, a memória do Instituto José Xavier, o IJX, aqui é uma das fotos parte do museu e foto de um momento, as palestras que tinham. Eles tinham diversos projetos culturais e projetos sociais, atendiam a comunidades carentes. Tinha a biblioteca que as pessoas iam, os funcionários, colaboradores, voluntários, com as concepções que eles utilizam, eles iam em bairros mais carentes e levavam livros para os netos lerem, para seus avós, para as donas de casa. Então, eles tinham diferentes propósitos, diferentes estratégias para incentivar, porque eles têm muito esse discurso de incentivar uma cultura escrita, cultura intelectual, cultura letrada. Então, a família Xavier ela é conhecida como leitores desde o século passado, então tem uma referência sociocultural. Então, tem uma memória escrita, e também a produção da identidade desse grupo. Bom, a metodologia utilizada nesse trabalho utiliza os livros de memórias e os jornais, alguns jornais, e as fontes documentais, né, livros memorialísticos e jornais. A instituição, em um dos projetos, José Xavier Filho, ele incentivou a publicação de livros. Então, durante os anos de funcionamento, de 2007 teve a primeira publicação dos livros, foram publicados mais ou menos umas 16 publicações, que era incentivar a publicação de livros de autores locais. Então, tem livros de diferentes gêneros, principalmente poesia, tem os livros memorialísticos, que é o que tem aqui na imagem, mas principalmente os livros memorialísticos foram escritos pelo próprio José Xavier Filho. Os outros livros de poesia foram de outros autores locais. Mas eu não trouxe aqui porque as minhas fontes eu foco principalmente nos livros memorialísticos. Então, eles têm esse projeto de incentivar a comunidade a publicar livros. Então, eles utilizam recursos próprios. A entidade era mantida principalmente com recursos do fundador e da família, dos membros Xavier, mas também recebia algumas doações, mas nesses projetos eles financiavam a publicação desses livros. Em alguns dos depoimentos, o coordenador do espaço, que foi coordenador por muitos anos, mencionou da importância para ele, a perspectiva dele, do Instituto, em nome do José Xavier Filho, ter incentivado, ter financiado a publicação desses livros de memória, que foram importantes, né, para ele publicar seu primeiro livro, porque ele não tinha condições financeiras. Então, os depoentes têm muito essa visão de agradecimento e da instituição como um espaço contribuidor de uma memória. A instituição, ela recebia principalmente mais visitas em período do município, do aniversário do município. As escolas realizavam visitações para ter exposições e era aberto ao público de segunda a sexta. Ela teve diferentes projetos, mas os visitantes têm uma certa frequência. No início do projeto, há maior participação, que vai diminuindo ao longo do tempo. Aí algumas das imagens do espaço, alguns projetos que eles desenvolvem, eles faziam cinema para as crianças,
tem a imagem, essa terceira imagem são 2 professores que publicaram o livro, o jornal Lira Grangense, que foi feita uma compilação do jornal Lira Grangense, foi publicado depois, em 2013, pelo Instituto. Nessa imagem de baixo, nós temos a Berenice Xavier com suas aulas de teatro. Ela desenvolvia um projeto que era o Teatro da Bolsa. Segundo ela, desenvolvia com recursos próprios, então havia exposições, palestras, comemorações de centenários da família e de membros considerados ilustres por eles. Então, eles evocam muito a memória de alguns sujeitos considerados importantes na cidade, mas também desenvolveu grandes projetos em relação a projetos sociais e educacionais. Nessa última foto, aqui são alguns dos estudiosos locais. Aqui está com o microfone a Luana Brito, que pesquisa na área, pesquisava sobre o livro Barreto, e temos o colega Ednailson Passos, que é um historiador local, desenvolvia algumas pesquisas. Então, o Instituto era esse espaço que reunia diferentes sujeitos, era aberto ao público de forma gratuita e construiu diferentes projetos, principalmente esse da escrita, de uma memória, é interessante até analisar, que foi o José Xavier Filho. Ele incentivou e ele mesmo construiu, escreveu a memória da sua família, da sua trajetória. Então, vai falar sobre a cidade, de acordo com as suas concepções, falando da família, das atividades comerciais, que tinham muito destaque, a referência que eles tinham no comércio e também na intelectualidade, porque eles descendem de uma família mais... tinha algumas condições, eles tinham acesso à educação. E aí, durante esses anos de funcionamento do Instituto, eles continuam com essa visão, essa perspectiva, esse desejo de compartilhar, de incentivar a leitura, porque funciona como biblioteca. Então, a família é conhecida como uma referência leitora. Então, alguns dos livros pertencentes aos arquivos deles eram da família, então eram doados pela família. A comunidade tinha acesso a esses materiais. Então, era importante analisar como foram esses discursos que eles construíram, quais as estratégias, quais as intenções que eles elaboraram. Então, é uma memória de um grupo que eles detinham um certo poder. O sujeito sai da sociedade, anos depois volta, visando essa construção de uma imagem, construção de uma memória e desenvolvendo esses projetos sociais que seriam percebidos como importantes, relevantes para a cidade. Então, nós temos a memória do sujeito, enquanto livro de memória, temos os depoimentos de quem se envolveu nessas atividades. Então, a importância das narrativas desses entrevistados, dessas pessoas que se envolveram, de quem participava, do coordenador do espaço, de quem vivenciava o cotidiano dessas atividades, quem trabalhava nesses projetos. Então, na pesquisa, analisar muito essa memória, por que foi construída, quais as intenções da memória da cidade, que está vinculada a essa família, mas que memória é essa? Como eles constroem? Por que constroem? Quais as visões deles sobre a cidade? De onde vêm esses investimentos? Por que essas atividades terminaram? Então, ao longo da pesquisa, no primeiro momento, analisando mais essa parte da fundação, o que foi que motivou os desafios que eles construíram. No segundo capítulo, trabalhando em si
a memória produzida, quais as memórias trazidas nesses livros memorialísticos, a escrita de si, né, que José Xavier Filho, ao mesmo tempo que vai falar da cidade, que vai falar dos seus projetos que construiu, ele fala de si, da sua imagem, da sua carreira enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, enquanto sujeito grandense que mesmo não habitando a cidade, saindo para estudar, saindo para pesquisar, para realizar seus objetivos, volta à cidade com esse desejo de trazer uma contribuição, de ser um sujeito atuante, de ser um sujeito relevante que vai contribuir, vai mobilizar memórias, vai fazer um lugar de memória como um museu, funcionar como museu, fazer com que as pessoas que visitassem esses locais se sentissem pertencentes aos que participassem das atividades de teatro, das exposições, conhecessem a história do município através dos vestígios, através das exposições em relação ao livro Barreto, do poeta, que foi caixeiro, que também participou das atividades comerciais. Então, são memórias de um grupo, na memória da família Xavier, a perspectiva que tinham sobre a cidade, quais as estratégias que utilizaram, seja construindo esse lugar de memória, quais os reflexos, quais as contribuições que tiveram, os efeitos que essa instituição teve, os impactos ao longo desses anos, né, que infelizmente fechou, e é um dos poucos museus abertos na cidade de forma gratuita, um museu, e tinha um grande acervo, da família Xavier, e também ele recebia algumas doações. Os motivos que tiveram fim, então, no último capítulo, estou trabalhando mais essa questão das contribuições, quais os vestígios deixados, quais os impactos que essa instituição, que esses discursos que eles construíram tiveram na cidade, refletindo muito sobre quais os desafios, por que foi construído, então, e analisando muito nesses depoimentos. É interessante ver como nas entrevistas, naquele diálogo, naquela narrativa, é muito diferente da memória escrita. Então, fazer utilizar de memória escrita, da memória oral, para desenvolver essa pesquisa. Então, é a memória desses sujeitos que participaram, de coordenadores, de funcionários, de jovens que participavam dessas atividades, quais as perspectivas que eles veem dessas contribuições, qual o papel dessa família nessa imagem sobre a cidade, como essa imagem que eles construíram foram importantes para a construção da identidade desses indivíduos, porque os sujeitos que pertenciam, que iam a essas atividades, eles transitavam em diferentes grupos. Um dos entrevistados, ele participava do grupo de música e participava do teatro. Então, eles transitavam nesses diferentes grupos e construíram suas memórias, percebem essa instituição como relevante para a história da cidade, porque funcionava como um museu, então fazia essa evocação da memória, tratando sobre importantes sujeitos na memória da cidade. Dentre dessas memórias sobre o Lívio Barreto era da família dos Xavier, Lívio Barreto. Então, muito essa relação, trazendo essa relação lá do passado, do Lívio Barreto como um intelectual que participou da padaria espiritual, que morreu jovem, mas foi tornando-se um símbolo da cidade intelectualizada. Então, o grupo ele tende muito a relacionar a imagem deles, de intelectuais, também com o Lívio Barreto. Além disso, o Lívio Xavier, que é conhecido nacionalmente, onde as entrevistadas até falam, que muitas vezes é esquecido o Lívio Xavier, que é conhecido nacionalmente, é um crítico, jornalista,
um crítico político, né? Participou dos movimentos muito ativo. E na cidade é evocado muito só o livro Barreto, não o livro Xavier. Então, nessas entrevistas, nesses depoimentos, há uma diferença do que na memória escrita. Então, é interessante, muito gratificante pesquisa sobre a história local, ainda mais porque há carência em estudos locais na cidade, pesquisas em história local. Então, é muito relevante entender por que determinados grupos constroem umas visões, né? Constroem uma memória local, uma história local. Então, eles os mais tem necessidades mais memorialísticas, falando principalmente de quem detém o poder, né? E aí vem essa instituição que vai funcionar como instituição social, instituição cultural, instituição educacional, que vai estimular as atividades culturais, vai evocar memórias, não só a memória da família Xavier, mas também de outros sujeitos locais, porque eles realizavam algumas exposições, mas ao mesmo tempo que estimulava as camadas populares, a sociedade, a comunidade geral participar, é perceptível que um grupo mais intelectualizado que participavam aí desses espaços. Então, há uma oposição dessas ideias, dessa visão. E há muito sentimento de não ter conseguido alcançar um número maior de pessoas. Uma das pessoas que estavam envolvidos diretamente na instituição fala que a cidade, eles falam assim, que a cidade não valorizava, não tinha muito esse reconhecimento, ao passo que outros falam da relevância, da importância por contribuir na produção de pesquisa de sujeitos de cidades vizinhas pesquisar no museu, porque ele tem um grande acervo. E quando fechou, em 2018, o fundador da instituição faleceu, mas ele tinha passado para sua filha Beatriz Xavier cuidar do instituto, mas como a família, principalmente, eles estão morando fora, aí era mais difícil. Eles queriam dar continuidade nesses projetos culturais, a biblioteca, permanecer aberta. Funcionou até 2019, mas eram poucas atividades, mas fechou, encerrou. Muitos projetos não foram para frente, mas próximo ao fim, alguma dos livros da biblioteca do Instituto foram doados para alguns sujeitos da comunidade, principalmente nas áreas mais periféricas. Tem um professor que ele visava construir sua biblioteca em sua casa, então ele recebeu algumas doações de uns livros e ele tinha essa pequena biblioteca, né, no seu bairro. Então, é perceptível que contribuiu na cidade, talvez não da forma que eles ansiavam, mas construiu muitas memórias e incentivaram também nessa prática leitora. Então, o Instituto ele vai ter uma visão sobre a cidade e sobre eles, né? Então, o propósito de construir a imagem, construir uma história, uma memória local, mas essa memória está ligada ao Xavier, aos Barretos, Xavier, aos Oliveiras. Então, uma memória de um grupo que detinha poder e que muitas vezes se lamentava por na visão deles, não ter maior alcance da instituição e passar por crise em alguns momentos, mas tem aí
produtos finais desses anos de funcionamento, como essas publicações de livros que eram inicialmente vendidos na instituição e também em Fortaleza, e eventualmente sobre essa memória, a memória da cidade, a memória da família, uma memória das atividades comerciais de Granja, como se construiu essa cidade, e além de deixar claro muito que na cidade há muito essa questão de famílias construírem sobre seu passado, a necessidade de, como posso dizer, abordar sobre sua genealogia, sobre seus descendentes, então construir muito essa memória para que não se perca ao longo do tempo, para que não seja esquecida. Muitos dos livros José Xavier Filho falam de seus depoimentos que muitas das memórias deles foram perdidas porque não registraram. Eles não registraram. Então, eles vê essa necessidade do registro, ele se enxergava como a pessoa que deveria fazer, deveria registrar, deveria deixar para a posteridade, para as próximas gerações, sobre a memória da família dele, uma memória, as lembranças que ele vivenciou na cidade, as contribuições, o papel relevante, as sociabilidades vivenciadas e que passavam em diferentes gerações, uma memória que é uma memória familiar, memória de um grupo que tinha muitas relações com várias pessoas, era muito conhecido. Então, a instituição, ela funcionou, era um armazém, um antigo armazém comercial, então tem a memória comercial, tem a memória daquele sujeito que circulava diariamente, tem a memória daquele sujeito que participavam dos projetos, que mantinham contato com o museu, e pessoas que moravam fora e vinham visitar, alguns pesquisadores das escolas, das universidades que faziam visitações. Então, o Instituto ele teve algumas contribuições e teve fim, né, em 2019, deixou um legado, então eles visavam isso, queriam continuar, mas devido a alguns problemas não continuou, finalizou. Mas é interessante pesquisar como é que grupos, assim, eles criam estratégias, criam meios para perpetuar uma visão, uma perspectiva. É nesse fazer-se, como nós falamos na parte conceitual, fazer presente essa memória. Qual a memória de Grande? A memória de sujeitos, que gostam da arte, como o padre Vicente Martins fala, que trata da história da cidade, que os granjenses são pessoas que gostam da arte. Aqui um símbolo da cidade é uma harpa, gosto muito da poesia, então continuar com essa perspectiva do granjense, que faz todo tipo de atividades, são trabalhadores, que tem um amor, tem um prazer pela arte, pela leitura, e principalmente se foca nessa família que tem esse gosto, tem esse hábito, e assim como eles têm esse hábito, eles vão compartilhar por incentivarem essa leitura, por incentivar esses projetos que resgatem a cultura popular, que trate do boi, de momentos da cultura da cidade, e trazem essa cultura escrita, e incentivar para participar dos projetos sociais e também educacionais. Então, visando entender esse propósito da fundação e quais esses resultados obtidos. Então, será que foi relevante fazer as contribuições? O que foi que teve? Então, nós temos um projeto de uma construção de uma memória através do Instituto. Uma memória que é familiar, uma memória que é local, que investem na construção de uma identidade, da identidade de Xavier, dos Oliveira, dos Gouveia, que são famílias
os governos, principalmente, são famílias políticas. Xavier, no entanto, é mais essa parte intelectualizada, mas eles se relacionavam, então eram famílias que tinham relações comuns e muito conhecidas, detentores de terras. E então o fundador ele vê essa necessidade, esse dever de investir numa memória, resgatando, evocando uma referência, mostrando que eles têm essa referência cultural leitora, intelectual de um grupo, então vai ter diferentes estratégias para apresentar essa referência. Então ele sente esse desejo, sente que é um direito e seria interessante que as pessoas valorizassem mais essa questão da preservação, dessa valorização. É muito comum nas narrativas que eles trazem, nos depoimentos deles, sobre que falta valorização. Então, eles enxergam que na cidade não houve tanta essa valorização e que projetos assim podem existir, podem trazer muitas contribuições para a cidade, a importância da memória para a constituição da identidade do indivíduo. Muitos desses sujeitos que participavam do Instituto, uma das voluntárias, como ela falou, quando encerrou e entrou mais em crise, algumas pessoas estavam saindo, eles continuaram na parte cultural, quem era mais envolvido com a atividade já tinha esse gosto pela arte, pela cultura, e ela fundou um espaço de confecções de fantasias, de roupa, enquanto outros tinham um espaço de música. Então, esses sujeitos ainda têm contatos e eles enxergam como uma perca a instituição ter fechado. Além disso, foi organizado o acervo, então, um acervo vasto, tanto da parte do museu quanto da biblioteca, foi organizado porque, como parou de funcionar e o espaço está indo para essas documentações, eles estavam tomando decisões de para onde que novo destino será. Mas foi separado alguns documentos da família pessoais, a responsável que ficou por essa organização, separação, disse alguns dos materiais documentos mais da família, ficou com a família, mas eles visam doar uma parte desse acervo para o município, mas é um processo que está sendo demorado, que não aconteceu ainda, e não sabemos como é que vai ser, mas uma das intenções era doar parte desse acervo para o município. Além do mais, que em 2019 o município visava construir um museu histórico, mas não ocorreu ainda, até hoje não foi fundado, e a instituição era um local, uma principal referência para pesquisas. Até poucos dias, da cidade vizinha de Camusim, estava um pesquisador que estava perguntando quais os horários que abria a instituição, sendo que a instituição fechou em 2019, porque ele queria pesquisar no instituto. Então, acredita-se nas grandes contribuições, nos propósitos de perpetuar a imagem sobre eles, e é muito interessante na parte dos depoimentos orais, que temos aquele contato, gesto, algumas coisas eles falam mais baixo, assim, tem todas umas estratégias, e a gente vê que é mais espontâneo quando eles estão falando sobre como foi vivenciar, como foi participar do Instituto, os desafios, os benefícios que teve, a importância, enfim. Obrigada pela atenção, e agora a Jaciara vai falar um pouco sobre a pesquisa, como ela utiliza a história oral. Então, mas eu falei um pouco
sobre essa minha pesquisa, que eu utilizo tanto no escrito como esses depoimentos orais do grupo. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Amiga, tente compartilhar o slide aí. Vou minimizar aqui a tela para me aparecer. Sim. Para a gente encaminharmos para o final. Deu tudo certo aqui, tá aparecendo. Agora vou compartilhar em tela cheia, né? Pronto. Apareceu? Pronto. Apareceu sim, viu? Tá dando certo. Pronto, pode ir? Pode. Bom, gente, após vocês conhecerem, ficarem a par da pesquisa que a Beatriz ela está desenvolvendo no mestrado, inclusive ela vai defender agora no mês de agosto, se Deus quiser e o orientador quiser e ela quiser, vai dar tudo certo. E já a minha pesquisa, ela vai ser defendida em fevereiro, né? Então, a história não perdeu o trem, cotidiano e memórias dos ferroviários em Heriutaba, Ceará. Heriutaba, Ceará, a cidade que eu recorto e trago para minha pesquisa. Pode passar, viu, Beatriz? Bom, eu acho muito sedutor a gente começar a apresentação da nossa pesquisa abordando acerca do interesse pela temática, como surgiu, né, a identificação com esse tema, porque é uma das razões que ao longo do caminho fazem você não desistir, né? Tem dificuldades, é um processo doloroso, é um processo solitário. Pesquisa, ela é um pouco solitária, sim. E se você ter aquela identificação com a sua temática, fica melhor ainda e torna o processo menos doloroso, né? E aí o interesse pela minha temática, ela surgiu, eu fui bolsista de iniciação científica da graduação. A Beatriz também contou, né, que ela participou sendo bolsista na graduação dela. E a minha temática do projeto era acerca da estrada de ferro, só que era de uma outra cidade, né? Era de Sobral, Ceará. E aí, eu fiquei com esse projeto há mais de 2 anos. Então, foi uma experiência muito boa, porque eu gostei tanto de pesquisar que eu trouxe para o meu TCC, trabalho de conclusão do curso da graduação, trouxe o meu professor da iniciação científica para ser meu orientador e então escolhi trabalhar com a ferrovia na minha cidade onde resido, Heriutaba, Ceará. Heriutaba é uma cidade pacata, uma cidade pequena, mais ou menos 20 mil habitantes, localiza-se na região norte do estado do Ceará. E claro, né, que quando a gente trata de história local, a gente está tratando de história do Brasil, não dá para restringir a história de Heriutaba apenas ao município, principalmente porque a temática é ferroviária. Então, os trilhos, de certa forma, eles interligam esses espaços, essas cidades. Então, muitas vezes eu vou me reportar a uma cidade vizinha, eu vou me reportar ao estado do Ceará. Então, assim, só mesmo como metodologia da história, eu trouxe, né, a cidade de Heriutaba, porque os ferroviários mapeados na pesquisa, todos são residentes da cidade de Heriutaba, certo? Eu mapeei 20 ferroviários, só que no mestrado farão parte da pesquisa apenas 15, certo? Então, eu levei essa temática para o meu TCC, depois levei a temática para a minha especialização. Eu abordei na especialização a questão patrimonial das estações ferroviárias e o projeto de mestrado eu já trouxe, né,
uma questão voltada para as memórias de trabalhadores, para o mundo do trabalho. A gente percebe que a temática da ferrovia é fértil, digamos assim, porque dentro dela você encontra um leque de possibilidades para a pesquisa. Você tem aquela abordagem mais tradicional que a gente já é acostumada a fazer do impacto, do progresso que a ferrovia trouxe para as cidades. A gente tem a questão patrimonial dos próprios prédios, né, das estações nas cidades, a consciência patrimonial, e a gente tem também o mundo do trabalho, né? Os trabalhadores, os que construíram, instalaram os trilhos, como também os ferroviários, agentes de estação, os telegrafistas, os trabalhadores mais braçais mesmo, aqueles que são responsáveis pela manutenção da linha. Então, é uma temática fértil e eu digo que eu ainda vou sugar no doutorado, eu ainda vou tentar arrumar alguma coisa para o doutorado que tenha a ver com a ferrovia. E os sujeitos de estudo, né? Eu não trago os meus ferroviários como objetos de estudo, e sim como sujeitos, né? São os ferroviários residentes na cidade de Heriotaba, atualmente aposentados pela Rede Ferroviária Federal. É aí que entra o meu recorte temporal. Eu pego especificamente o recorte de tempo em que a Refesa administrou a ferrovia no Ceará. Ao longo da história da ferrovia brasileira, não digo só do Ceará, mas brasileira, a ferrovia ela passou por administrações distintas, né? Desde empresas estrangeiras, empresas privadas e a Rede Ferroviária Federal, uma empresa, né, que a maior parte das ações era do governo federal. Ela, né, foi muito conhecida por pagar bem os empregados, uma empresa fértil, próspera. E eu, né, inclusive quando houve a privatização do trem de passageiros, né, a erradicação do trem de passageiros, era a Refesa quem estava administrando. Ela administrou até 1997, é onde a minha pesquisa ela consegue chegar, né, a um determinado fim, né? Houve a aposentadoria para aqueles que já estavam próximos de se aposentar e aqueles que estavam um pouco longe, houve uma expulsão compulsória, porque a empresa ela ia ser privatizada, não ia ter mais Refesa, ela iria ser extinta e esses ferroviários tiveram que assinar um plano de incentivo ao desligamento, né? Tiveram que se desligar da ferrovia. E o recorte, né, espacial, já falei para vocês que eu trato, né, de história local, história do Brasil. Como eu falei para vocês, quando a gente trata de história local, história regional, a gente está fazendo uma história do Brasil. Então, é importante, né, a gente dizer que a ferrovia perpassou por vários municípios, mas é importante a gente ter um ponto de partida, né, de onde saiu esses trabalhadores. No caso, dentre as categorias de ferroviários, porque dentro da ferrovia a gente tem maquinistas, a gente tem engenheiros, a gente tem várias funções. Eu trabalho especificamente, e eu afirmo, né, que eu sou muito feliz nesse recorte, quando eu trago exclusivamente os trabalhadores conservadores de linha. O que seriam esses trabalhadores? São aqueles, a categoria mais baixa, digamos que é a que recebe menos, mas é a que trabalhou mais, a responsável pelo funcionamento do trem. Sem essa categoria, o trem não tinha como circular. Eram aqueles sujeitos que trabalhavam sobre o sol, as chuvas, né, os intempéries da natureza, teriam que estar exercendo a sua função, né? Acampavam, fazia barraca no meio do trecho. Às vezes o trecho era no meio do nada, não era na cidade, no centro, e aí teriam que montar a barraca e se estabelecer ali, pernoitar muitas vezes ali. Então, esses sujeitos, ao ingressarem,
não era através do seu estudo, até porque todos eram analfabetos ou semi-analfabetos. Na maioria das vezes, assinam um nome. Então, são sujeitos que não tiveram estudo e que vieram da agricultura eminentemente, né? Agricultores que foram para a estrada de ferro realizar manutenção nos trilhos. E o principal objetivo da pesquisa, né, com a ajuda da história oral, é ir para além do registro dessas histórias e memórias desse cotidiano. É problematizar, é colocar em divergências os conflitos que com certeza aconteceram no mundo do trabalho desses sujeitos. Às vezes, o que a gente vê muito de trabalho de ferroviários, de ferrovia, é o romantismo, é o saudosismo. Ah, tempo bom era aquele, queria que voltasse exatamente como era. E quando eu trago o objetivo da minha pesquisa, eu quero trazer uma análise para além do da saudade. Claro que existe sim um orgulho ferroviário, mas é como um dos entrevistados já me falou. Ao tentar resumir em uma frase o seu tempo de serviço, né, suas décadas, ele falou alívio e saudades. Alívio porque o trabalho era exaustamente pesado, mas é uma saudade, porque até hoje muitos sonham realizando aquele serviço, pegando aquelas máquinas pesadas, consertando dormentes. Então, assim, é uma saudade, é um alívio. Claro que eu não vou excluir a possibilidade, sim, da saudade, né? Mas é bom também ver por essa questão dos conflitos dentro do trabalho ferroviário. Pode passar, Bia. E quais são os conflitos, né, que eu já consegui encontrar, que eu consegui mapear através das entrevistas e através de alguns documentos que eu vou explicar posteriormente na metodologia, né? A hierarquização é um fator primordial na análise desse cotidiano, né? Qual é a relação dos engenheiros com esses ferroviários que muitas vezes não estudaram, né? Como acontecia essa comunicação? Será se era amistosa? Será se era conflituosa? Então, eu tento, né, procurar isso. As greves que aconteciam, a forma como se empregaram, que também é muito problemática, se empregavam através das mãos. Os calos das mãos trazia a significação, simbolizava o merecimento daquele trabalhador entrar na ferrovia. Então, vocês percebem, a Refesa procurava a produtividade, assim como qualquer outra empresa. Eles queriam pessoas fortes, homens trabalhadores, né, que não dessem mole no serviço. E aí eu vou coloquei aqui para vocês uma estruturação, né, da minha dissertação, como ela tá por hora, né? Claro que até lá eu posso trocar com certeza algumas coisinhas, mas é mais a estrutura principal. No primeiro capítulo, são 3 capítulos, né? No primeiro capítulo, eu vou apresentar a cidade, no primeiro tópico, na visão dos viários. Eu não vou trazer aquela história local a partir dos memorialistas. Eu vou trazer uma história do local através de como os ferroviários enxergavam a cidade. Eles vão me ajudar a explicar a cidade através dos seus relatos orais, né? E aí, o segundo tópico já passa para como eles ingressaram nesse trabalho, que é contando a forma de seleção, chegava uma comitiva da capital nessas cidades do interior, formava fila gigantesca na estação. Eu consegui conversar com um ferroviário aposentado que fez parte da comissão de entrevistar os ferroviários. E o terceiro tópico já vai iniciando a discussão de conflitos no trabalho, né? Que é a análise da hierarquização. E
no segundo capítulo, eu engrosso esse caldo já trazendo em evidência todos esses problemas, né? Primeiramente, as punições desses ferroviários, porque não eram só promovidos, eram também punidos. As opressões, como a greve, uma greve de cunho nacional dos ferroviários, a greve de 1988, e como esses ferroviários sentiram essa greve através da história oral. E o terceiro tópico eu falo da relação dos ferroviários com o sindicato. E no terceiro capítulo, eu já vou para a parte, digamos que mais suave, entre aspas, porque seria uma parte onde eu vou ter uma liberdade maior com esses relatos orais, onde eu vou mostrar mesmo o cotidiano revelado, as histórias que se contavam nos trechos da ferrovia por esses trabalhadores, o que estão fazendo para preservar ainda um pouco da história que resta desses ferroviários, a privatização, né, que aconteceu no fim do serviço deles, como eles se sentiram diante dessa privatização. Então, é uma parte mais anos finais e após, né, a privatização, como esses ferroviários se sentem agora. E pode passar, Bia. Vocês vão perceber, e já percebem, que desde a introdução, a essência do texto vai ser história oral, né? Vai iniciar já com fala, já trazendo as fontes orais, os tópicos perpassam a história oral, assim, a essência mesmo que eu pretendo deixar. E os principais conceitos, né? Eu trago o cotidiano, não aquele cotidiano sendo reproduzido de forma de atividades repetitivas, né? Não é aquele, tô colocando dormente, amanhã vou fazer a mesma função. Mas o que acontecia dentro dessa rotina? Existia rebeldia? Existia conflitos? Existia suspensão? Existia. Então, eu tento analisar esse cotidiano na visão, né, da Isilda, da professora Isilda Matos, o Sertor, né, com a invenção do cotidiano, que assim é excelente. Agnes Zeller, né, que ela tem um livro cotidiano também, que ela traz em evidência. Então, assim, esses são os do cotidiano, e quando eu falo de cotidiano, eu também quero me reportar à memória, porque eu vou acessar esse cotidiano através das memórias, e as memórias serão acessadas através da metodologia de história oral. E é onde eu trago, conceituando a história oral na minha pesquisa, na visão de vários clássicos, né? Vários sujeitos que estudaram história oral. E memória, eu trago o Joy Kandô, né, do livro, ao antropólogo do livro Memória e Identidade, porque quando eu trago memória, eu também quero dialogar um pouco com identidade. E ele traz muito isso da identidade. E aí, quando um dos trabalhadores decide ficar em silêncio quando eu pergunto sobre as punições, isso quer nos dizer alguma coisa. Aquele trabalhador, ele quer repassar uma identidade de uma forma, né? Então, a gente tem que avaliar isso. E a questão da cidade, né? Eu trago a discussão de cidade pautada muito no Assunção Barros, né? O livro bem basiquinho dele, História e Cidade. Pode passar. E a metodologia, né? Até agora eu só falei de história oral, história oral. Menina, tu vai fazer só de história oral a tua dissertação? Não. Eu, claro, investigo, né, a historiografia cearense, que possui sobre ferroviários. O trabalho mais próximo que chega perto do meu é sobre trabalhadores no contexto da ditadura militar, né? Um trabalho, uma dissertação de história. Já os outros trabalhos que mencionam ferroviários, não é nem ferroviários em si, são aqueles trabalhos do século XIX, onde houve a construção das estradas de ferro. Então, a gente percebe muitos trabalhos sobre a construção da estrada de ferro e poucos sobre os ferroviários da Refesa. E
além dessa historiografia, eu trago, né, as fontes orais que vocês já conheceram e fontes documentais. O que seriam minhas fontes documentais? Eu trago, em consonância com as fontes orais, o boletim funcional de cada trabalhador, constando o percurso de trabalho dele, toda a trajetória. Então, se na hora da entrevista ele não fala o motivo de determinada punição que sofreu, na ficha dele eu vou conseguir essa informação. Então, eu vou tentando cruzando essas informações, documentos, com a história que eles me contam. E as periódicas, né? Na Biblioteca Estadual do Ceará tem o jornal O Povo, conta muito sobre a greve, o cotidiano deles nesses jornais, eu pego isso, e as iconográficas, né, as fotografias encontradas tanto no acervo deles pessoais, pode passar, Bia, como também no Museu Ferroviário do Ceará. No Museu Ferroviário dispõe tanto de relatório oficial da Refesa, discurso de homenagem ao Dia do Ferroviário, feito pela Refesa. No Museu Ferroviário do Ceará vão encontrar muito documento bacana mesmo. E aqui vocês podem ver, né, são alguns dos meus entrevistados, os meus sujeitos de estudo, que assim, eu tenho muita satisfação de poder contribuir socialmente mesmo falando, porque com certeza isso vai render o enriquecimento da história da cidade de onde esses ferroviários são. Uma cidade que só até o momento retratou histórias de políticos, de padres, e agora trazendo história de trabalhadores. Então, eu estou aí nessa luta. Esse ano a cidade vai completar 100 anos e eu já estou em conversa com a gestão para a gente montar uma exposição com essas memórias, trazer eles como uma forma de homenageá-los e de fazer algo diferente numa comemoração de cidade. Pode passar, Bia. E para finalizar, né, eu falo demais, mas é sobre e tá tudo. Aqui eu coloquei uma citação do Carlos Sebe, do professor, que muito descreve o nosso encontro hoje, o nosso momento aqui. Memória e identidade são as matérias essenciais da história oral. Como eu falei para vocês, memória se imbrica com a história oral. Por meio das entrevistas, pode-se perceber as formas de organização das narrativas que sempre se apoiam em relatos que evocam o passado. Veja, evoca o passado, mas dentro do contexto do presente. Então, a história oral, ela perpassa pelos tempos históricos, presente, passado, futuro e suas relações com a identidade. Passa, Bia, senão a gente alonga demais, prolonga demais. E obrigada, né, pela atenção. Bia pode tirar os slides. Essa foi mais ou menos a minha perspectiva de pesquisa, né, que eu trabalho com a história oral. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, eu vou deixar o meu e-mail nos comentários, o meu e-mail e o da Bia, para vocês trocarem figurinhas, caso alguém aqui trabalha com trabalhadores e queira alguma dica ou queira compartilhar alguma leitura. Fiquem à vontade para interagir. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito acessível. Então, obrigada mesmo quem ficou até aqui. E agora a gente vai explicar como vai acontecer a atividade, né, Bia? Exatamente. Aí, quem quiser algum material, a gente pode compartilhar. Eles chamaram, pode compartilhar algum livro, algum material, alguma dúvida. Bom, para receber a certificação, nós solicitamos, a partir dos vídeos assistidos, que vocês desenvolvam um texto entre 20 a 30 linhas, de 20 a 30 linhas,
relacionando os aspectos conceituais abordados nas aulas e seu projeto de pesquisa. Ou seja, vocês devem falar sobre sua pesquisa desenvolvida, os conceitos trabalhados e a relação com a história oral. Os que têm alguma temática de pesquisa. E os que ainda não têm uma temática de pesquisa desenvolvida, voltada para a história oral, deverão produzir uma resenha sobre os assuntos debatidos ao longo do vídeo. Então, essa é a atividade para que vocês recebam a certificação. Ou podem fazer essa resenha, ou relacionar os vídeos e a sua pesquisa com o seu projeto de pesquisa. Nós vamos deixar na descrição do vídeo também a atividade que vocês deverão fazer. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que tenhamos contribuído em suas pesquisas, e qualquer dúvida pode chamar, como a Jaciara mesmo falou, estaremos disponíveis. Só reiterando, Bia, não procurem a justificativa de não fazer a atividade porque não trabalha com memória, com história oral. Você estiver no início da sua graduação, não tem problema. Vocês podem descrever alguma experiência que tiveram já com a história oral, ou com uma... eu participei de um projeto que realizou entrevistas, né? Eu já fiz história oral, então eu vou contar como foi essa experiência, né? Mesmo não sendo para o meu TCC, mas foi para uma disciplina. Então, fiz a disciplina de história oral, tive contato com ela no meu segundo período da graduação, como uma disciplina optativa. Conta pra gente como foi a experiência, o que você lembra, questione pra gente alguma coisa do vídeo, caso vocês não concordem, fiquem à vontade, como eu já falei, para interagir com a gente. É, assim, uma enorme satisfação, né, de poder ter concluído esse mini curso. É a primeira vez que eu participo como ministrante do ciclo de mini cursos da Universidade Federal do Paraná. Eu participei há 2 anos atrás como um ouvinte, e era um mini curso sobre história oral, me lembro como hoje. E hoje, 2 anos depois, poder estar participando desse evento como ministrante é muito gratificante. Então, gente, qualquer dúvida sobre as nossas pesquisas, mandem, enviem e-mails, a gente deixará os nossos e-mails. Dúvidas sobre a atividade, mandem e-mails, não deixem de entregar a atividade, é algo que vai contribuir muito. A gente vai tentar fazer a devolutiva para cada um, certo? A gente vai comentar, vai tentar dar sugestões e tentar ajudar o máximo que estiver ao nosso alcance, né? Então, eu, Jaciara, já vou me despedindo por aqui. Obrigada, que mesmo ficou até o fim. Obrigada mesmo. E Bia pode se despedir também, considerações finais. Obrigada, gente. Obrigada a todos pelas inscrições, por ter se inscrito para participar desse mini curso. E foi muito gratificante participar com a minha amiga Jaciara, falar sobre essa temática, memória e história oral, que é muito, muito relevante, é muito gratificante. Então, é isso, gente. Participem, façam atividades, qualquer dúvida, podem deixar. E muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.